Oi pessoal, nós vamos dar continuidade agora naquela ferramenta que é o Application Metadata Analyzer para ver o que ela pode nos oferecer, tá bom? Ela é uma ferramenta que permite nos conhecer os metadados das nossas aplicações de ClickSense Enterprise publicadas no servidor. Tá? Ela permite eu conhecer quanto que eu estou gastando de memória em cada aplicação ou em cada fluxo, até mesmo por cada usuário. Né? Ela permite também saber que aplicações que contêm chaves sintéticas, permite também saber quais tabelas e quais campos existem em cada uma das aplicações do nosso servidor, conhecer a cardinalidade dos campos em cada aplicação e a data da última recarga, né? Então isso tudo é coletado através da API do ClickSense, né? Quem quiser ter curiosidade, está aí a URL. Para fazer a instalação do Application Metadata Analyzer, você precisa ter acesso nesse link aí e ser root admin do seu ClickSense. É o que você precisa para fazer a instalação. Agora nós vamos fazer como é que a gente faz para instalar. Eu entrei no site do Application, né, do Diagnostic Toolkit. Então tem a área reservada para ele, tem algumas descrições, mas o que a gente está procurando aqui é o link para fazer o download. Esse link redireciona lá para o GitHub, onde nós vamos ver qual que é a última versão dele. Você vai fazer o download da versão do QVF marcada como um server. Pode salvar em qualquer lugar da tua máquina, por exemplo no desktop. Ele é bem pequeno, rapidinho ele vai fazer o download. Você vai lá no QMC da sua máquina, seleciona o arquivo que você fez o download e faz a importação dele. Como ele é pequeno também a importação deve ser super rápida, alguns segundos. Depois que fez a importação, nós vamos acessar o Hub, porque nós precisamos editar alguns parâmetros na aplicação. Tá? Aí eu vou no Hub aqui, nós vamos entrar na área do script, do editor de script. Só temos que alterar a segunda aba. O nome do seu Central Host ou seu Central Node. Se você tem um host só, localhost é mais do que suficiente. Se você tiver mais de um servidor, você troca para o nome do seu Central Node. Alguns parâmetros de melhores práticas aí que já vêm pré-definidos, você pode alterar depois se você achar que faz mais sentido, que é maior tamanho de aplicação, máximo de consumo de memória, número de registros em cada tabela, são vários parâmetros que você pode fazer esse ajuste para o Analyzer interpretar como melhores práticas ou não na sua modelagem de dados. Você salva o seu script, né? Pode fechar, volta lá no QMC. Aí normalmente eu troco o owner do aplicativo para um owner chamado SA Repository, porque esse usuário ele tem acesso a toda a API do ClickSense, então ele é o mesmo usuário que roda as aplicações de monitoramento, então eu troco para que ele tenha acesso, crio uma task de reload, uma vez por dia mais do que suficiente, não precisa mais do que isso, né? Crio essa task, né? Já entro lá no módulo de tasks do QMC e já dou uma carga nessa aplicação para a gente poder fazer análise. Tá? Ele pode demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade de aplicações e dos modelos de dados que você tenha. Né? Esse tempo aí vai variar um pouquinho. Então você pode pegar uma xícara de café aí, levantar da cadeira um pouquinho, depois você volta, esperando que a recarga tenha ocorrido, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai analisar a aplicação. Então agora eu confiro se a aplicação já fez a recarga. Aqui no meu caso gastou em torno de 5 minutos para fazer a recarga. Pego aquela aplicação, normalmente eu já coloco essa aplicação, faço uma publicação naquela Stream Monitoring Apps, onde normalmente estão os aplicativos de monitoramento do ClickSense Enterprise. Então já fica publicada lá e agora ela já está prontinha para nós fazermos a análise, que agora a gente vou detalhar o que tem nessa aplicação, o que pode ser extraído de informação dela. E agora nós vamos começar a fazer a análise dos dados que foram carregados na aplicação. Estou abrindo aqui a primeira aba, que é o Dashboard, onde os 5 principais KPIs que ele analisa são a quantidade de aplicações que tem no servidor, se estão publicadas, se foram recarregadas ou não,
qual o total de memória base que esses aplicativos vão consumir quando carregados, né? Qual o total de memória relativo às tabelas, total de memória relativa aos campos e o total de registros carregados, tá? Eu posso filtrar aí por stream, que foi dada a carga, posso filtrar por usuário, que é o owner da aplicação. Eu posso filtrar também se a aplicação está publicada ou não em uma stream. Eu posso filtrar aqui, descobrir as aplicações que têm chaves sintéticas automaticamente, quais tabelas que têm chaves sintéticas, quais filtros que têm chaves sintéticas. Então a gente consegue filtrar por vários parâmetros aqui para descobrir os nossos dados. O gráfico que eu considero mais importante é esse primeiro, onde ele já dá um panorama e eu já vejo quais são os principais ofensores de memória. No meu caso aqui eu tenho uma aplicação com quase 5 GB de alocação de memória base para esta aplicação aqui no meu servidor. Eu posso identificar quantidade de campos por cada tabela, cada aplicação em cada tabela, para eu identificar aplicações com mais campos, menos campos. Eu posso descobrir também a cardinalidade por cada um dos fields, cada um dos campos. Lembrando que no ClickSense, quanto mais repetição, mais ele otimiza. Quanto menor a variação, mais consumo de memória que nós temos nas aplicações. Aqui na segunda aba, aqueles parâmetros que nós setamos lá no nosso threshold, eu começo a alarmar, né? Então, nesta aplicação aqui, ela em disco, ela ultrapassou os nossos 500 MB, ela ultrapassou em memória o que eu estava estimando, ela tem mais registro do que eu esperado quando eu setei as melhores práticas. Então eu consigo navegar nas aplicações e conhecer todos os campos dela, encontrar onde que eu estou gastando mais memórias. Tem uma aba de orientação onde eu vejo as aplicações, a data da última recarga delas, por fluxo, qual que tem maior quantidade de aplicativos, para descobrir quais são os fluxos que tem mais aplicações publicadas, né? Então, eu consigo identificar aqui, por exemplo, cada uma dessas streams, quantos aplicativos que estão publicados e qual a proporção disso em relação ao total. Também a gente consegue definir participação do que foi publicado ou não. Se eu tenho mais de um nó, qual a quantidade de nós publicadas em cada um desses nós, ou por virtual proxy. Então, essa aplicação consegue nos dar uma grande quantidade de informações para ajudar a fazer uma gestão dos aplicativos que estão liberados no nosso servidor. Pessoal, então só para resumir, né? Nós vimos como é que nós instalamos o app Metadata Analyzer, como é que fazemos a publicação, como é que a gente pode analisar os principais KPIs, tá? E nos próximos vídeos eu vou estar detalhando os outros aplicativos de monitoramento. Aí na tela está o meu LinkedIn, vocês podem interagir comigo através de lá. Eu estou sempre publicando novidades sobre o universo Click lá nessa parte do LinkedIn, tá? E até o próximo vídeo, estou esperando vocês por aqui, tá? Um abraço!